Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você da Nação Paddocker, você que está acompanhando sempre a programação aqui do Grande Prêmio, sempre acompanhando o noticiário também lá em grandepremio.com.br. Temos uma semana bem importante, né? Semana que realmente os carros vão à pista aí na Fórmula 1 para definir os testes de pré-temporada do Bahrein, para definir ali as melhores configurações, melhores estratégias, o que cada equipe vai fazer. Uma semana que promete muitas respostas, acima de tudo, sobre o desempenho desses carros que foram apresentados nas últimas semanas, mas também algumas dúvidas, né? Acho que há um grid muito novo na Fórmula 1, a gente tem muitas novidades nesse ano, além dessas mudanças estruturais desses bólidos, dos carros que vão para a pista, os pilotos também chegando, 5 novos pilotos chegando para essa fase de adaptação, para uma nova história na categoria, subindo ao posto de competidores na categoria máxima do automobilismo mundial. Então, vai ser uma temporada bem bacana, além de algumas mudanças que a gente já tem falado tanto aqui nos últimos meses, né? Lewis Hamilton na Ferrari, a Mercedes tentando se reencontrar, a Red Bull, que hoje é uma incógnita, esse RB21 que foi inclusive apresentado, né, hoje, será que vai ser uma equipe que vai trazer uma resposta e vai desafiar McLaren e Ferrari com esse carro, com um novo projeto? Tudo isso a gente vai ver agora nessa temporada da Fórmula 1. Tem Liam Lawson, tem muita coisa para acontecer, então vai ser muito bacana para acompanhar. É claro, se acompanha sempre aqui em grandepremio.com.br e no nosso canal do YouTube. Então, já dá aquela moral para a gente, dá aquela curtida, comenta aí o que você acha sobre os conteúdos que a gente vai debater hoje aqui no Paddock Sprint e também compartilha com seus amigos, né? Manda aí lá no grupo do WhatsApp, você pode conferir todas os nossos programas, nossas playlists com os programas e compartilhar aí com seus amigos, seus familiares para também ajudar no nosso projeto, beleza? Mas hoje a gente vai falar de uma coisa diferente, a gente vai trazer, claro, tem brasileiro no grid, não menos importante, Gabriel Bortoleto, uma esperança aí para o Brasil, começando a sua história na Sauber. Vamos trazer um pouquinho do assunto Bortoleto para a mesa e também tem a polêmica, né? Tem a questão do Crashgate, tem a questão do Felipe Massa, aquele processo, né, que está começando a andar agora com relação ao Felipe Massa 2008, com a FIA, Bernie Eccleston. Então tem muita coisa acontecendo no noticiário da Fórmula 1 para a gente trazer aqui para você, tá bom? Já chamo a mesa aqui o Giovanni Dange, que está comigo hoje, o Gil que tem acompanhado tanto o noticiário, né, Gil, da Fórmula 1 também com a gente no dia a dia aí, muita coisa acontecendo e um novo capítulo também dessa temporada para muitas equipes, né? Quase todas mudaram suas composições no grid, estão com pilotos novos, tem mudanças nos bastidores de engenharia, das equipes de mecânica, muita coisa acontecendo realmente de um ano para o outro. A gente teve muitas novidades, muitas equipes contratando, pegando gente de outras equipes, então promete ser uma temporada bem diferente. Se for tão boa quanto a última, que foi muito boa também, né? Vai ser bem legal, né, Gil? É isso aí, né, Caio? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para você, todo mundo ligado em mais um Paddock Sprint. Expectativas altas para essa temporada, né? Era para ser um ano em que as equipes iam só segurar as pontas, né, para partir para 2026, que de fato seria a grande mudança na Fórmula 1 por conta do novo regulamento técnico, mas muitas mudanças, muitas novidades para 2025 e, além de tudo, né, aquele ano pré-mudança de regulamento, que naturalmente, mesmo sem grandes mudanças, já seria interessante, já poderíamos ver um grid um pouco mais equilibrado e até surpreendente. Então, de fato, é uma temporada com muitas expectativas, Gabriel Bortoleto no grid e também tem essa polêmica aí do Felipe Massa para a gente discutir, uma polêmica que, claro, existe desde 2008, mas que ganhou força há 2 anos, 2023, quando o processo entrou, e agora parece que, de fato, já temos uma data para, pelo menos, começar a ver o começo do fim dessa polêmica do Felipe Massa na briga pelo título de 2008. Caião.
Exatamente, foram marcadas aí as datas para as audiências, né? Pelo menos as primeiras aí. Que o processo, quando tem algum tipo de processo, qualquer tipo, ele passa por diversas fases, né? Ele tramita durante um tempo Sim. na justiça, seja nacional ou internacional. Então, e o primeiro passo, geralmente, disso, depois da coleta de provas, depois do trabalho todo jurídico feito, é o oferecimento ali da denúncia ou do tipo de processo, e depois há as datas para as audiências para ouvir as partes, né? Então isso vai acontecer agora com datas definidas, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos começar pelo Bortoleto, porque eu acho que é a notícia boa, né, da Fórmula 1 2025 para o brasileiro, sobretudo. O Brasil volta a ter um piloto depois de 7 anos no grid como titular. Bortoleto, que é um menino que tem uma trajetória, sim, incrível, né? Chegou cavando seu espaço em todas as categorias, foi campeão da F3, campeão da F2 e chega com muito méritos agora para assumir essa vaga como piloto na Sauber. E ele começou dizendo começou falando sobre o projeto, falando sobre o desenvolvimento na Sauber desde lá do começo do ano, de uma maneira que me pareceu muito sensata, assim, para ele parece ser um piloto com muita consciência do que ele vai fazer com a carreira dele, de onde ele vai chegar, de onde ele pode chegar ano após ano. E ele deu uma entrevista que a gente até repercutiu lá no grandepremio.com.br, dizendo que para esse ano, fazendo ali as previsões para o ano do que ele pode buscar, né, realmente nesse ano. E ele falou que o foco em 2025 evoluir, melhorar a pilotagem, tentar evoluir com o carro da Sauber, tentar competir em alguns momentos, mas lógico, descartou ali uma chance, uma possibilidade de brigar na parte de cima da tabela. A gente não pode esquecer dos adversários que hoje na Fórmula 1 estão andando muito próximos, né? E tem uma dificuldade enorme, né? A Fórmula 1A, que a gente fala, né? Que são as 4 principais equipes, estão andando muito perto umas das outras, né? Então é muito difícil realmente você imaginar que um carro como a Sauber tenha alguma chance de subir ao pódio ou de conseguir algum tipo de resultado expressivo, a não ser, obviamente, chegar na zona de pontos. Eu acho que é possível, uma vez ou outra, o Bortoleto beliscar ali uns pontos na Fórmula 1, se tudo conspirar a favor da Sauber, e aí a gente coloca várias variantes que tem aí numa corrida, né? Chuva, safety car, acidentes e tudo mais. Mas queria saber de você, Danjo, o que você acha dessa visão do Bortoleto, né? Ele fala que nunca se sabe, né, o que pode acontecer numa corrida, mas assim, os times eles são muito bons, eles estão muito bem, mas é difícil estabelecer um resultado específico, uma meta específica no ano da Fórmula 1. Só que ele fala, eu gostaria de andar assim com os caras da frente, só que eu sei o quão difícil que é. Então, provavelmente esse ano é um ano de adaptação, é um ano de melhorar a pilotagem, é um ano de evoluir para tentar nos próximos anos uma coisa maior, né? O que você pensa sobre essa visão do Bortoleto, como que você vê ele chegando na Fórmula 1 e essa abordagem que ele está tendo realmente, né, como piloto, agora na principal categoria também. Ele está corretíssimo, é uma abordagem bem pés no chão, digamos assim, mas também uma abordagem correta. Não tinha como fugir muito desse pensamento, desse raciocínio, o Gabriel Bortoleto, né? Porque a Sauber é uma equipe que vem de um ano péssimo em 2024, né? Só somou pontos lá no Qatar, já na reta final, com o Guan Yu Zhou, um piloto experiente como o Valtteri Bottas, terminou zerado o campeonato e participou de todas as corridas. Então, isso mostra que, de fato, é um carro bastante complicado, pelo menos o que teve em 2024. E 2025 é aquele ano para a Sauber construir uma base sólida rumo a 2026. E aí, 2026, já com o nome Audi, começar essa jornada da Fórmula 1. Então, 25 é um ano de adaptação para a Audi, né, que já tomou controle da equipe, né, resta apenas mudar a pintura do carro e o nome oficial, para falar bem a verdade, mas o controle da equipe, assim, os bastidores, é quase tudo já Audi. Então é um ano de adaptação para a Audi, é um ano de adaptação para o Nico Hülkenberg, que é um piloto veterano e que enxerga nesse projeto da Sauber Audi como uma última grande oportunidade na carreira dele conseguir aquele pódio, aquela vitória que ele tem buscado ao longo de toda a carreira, mas ainda não conseguiu. Então, é também um ano importante para o Nico Hülkenberg e para o Gabriel Bortoleto se adaptar à Fórmula 1. Então, acho que para todas essas partes, esses 3 lados desse projeto, os 2 pilotos e também para a equipe, 2025 é aquele ano, de fato, de evolução, de adaptação, melhorar o carro, um carro que foi muito ruim em 2024, e os 2 pilotos se adaptarem, dadas, é claro, as respectivas realidades, né? O Nico Hülkenberg se adaptando a mais uma equipe na carreira, e o Gabriel Bortoleto se adaptando à Fórmula 1 como um todo.
Então é um ano importante nesse sentido, mas não tem como fugir desse discurso, não tem como pensar em vitórias, não tem como pensar em pódios, claro. O inesperado pode acontecer, o surpreendente também pode acontecer. Quem sabe, né? A Sauber conseguiu acertar em cheio esse carro de 2025 e consegue colocar os dois pilotos constantemente na briga por pontos. Aí, quem sabe, um momento um pouco mais caótico, inesperado, a Sauber se beneficie e consiga ficar próximo do top 3 ou brigar para o pódio. Mas ainda assim, é muito raro, é muito complicado pensar dessa maneira, não é uma meta realista, podemos dizer assim, e o Bortoleto está corretíssimo em manter os pés no chão. E eu já falei em algumas outras oportunidades por aqui que a meta do Bortoleto, ou digamos assim, a comparação do Bortoleto será interna, será contra o Nico Hülkenberg, pelo menos nesse primeiro momento, porque a Sauber estava muito atrás até da Williams, que foi a penúltima colocada. A Williams, em determinados momentos, principalmente depois da chegada do Franco Colapinto, conseguiu constantemente ficar na briga por pontos, enquanto a Sauber somou 5 pontos com o Guanyu Zhou, mas só em meio a um caos naquele GP do Qatar, e aí sim conseguiu terminar dentro do top 10, por muito pouco, inclusive. Então, é uma situação em que a Sauber em nenhum momento se colocou próximo à briga de pontos em uma corrida normal, baseado em ritmo e desempenho. Diferente, por exemplo, a Williams, que foi a penúltima colocada e em alguns momentos conseguiu mostrar pequenas amostras, né? pequenos momentos de produtividade na temporada passada. A Sauber não conseguiu nem isso. Então, a comparação de início entrando nesses testes de pré-temporada e entrando também no GP da Austrália, que abre o campeonato, é de fato o Nico Hülkenberg. Então, esse é o foco do Gabriel Bortoleto. É uma temporada que ele, é claro, tem uma expectativa muito grande, dada esse histórico dele nas categorias de base, vencendo a Fórmula 3 e a Fórmula 2 de maneira consecutiva, e como novato, nas duas ocasiões, em 23 na Fórmula 3 e em 24 na temporada passada na Fórmula 2, mostrando uma maturidade muito grande, inclusive, para conseguir superar o Hadjar, né, que estava liderando o campeonato. O Bortoleto consegue passar ele na última rodada, os dois praticamente empatados, né, entrando na última corrida. Ele foi extremamente maduro e conseguiu superar o adversário. O Hadjar também um piloto com muitas credenciais e que estreia na Fórmula 1 nessa temporada. Então o Bortoleto ele tem que criar essa maturidade, transferir essa maturidade, essa experiência que ele teve nas categorias de base, que resultou em muito sucesso, para a Fórmula 1. Esse é o foco dele. Então ele foi bem realista nessa colocação e, de novo, não tinha como fugir muito dessa meta, digamos assim, que ele estabeleceu. E eu concordo com o que o Bortoleto falou. Definir um resultado como meta é muito complicado, por dois motivos. Um, a gente não sabe como as outras equipes estão, como o Bortoleto falou, mas, para mim, o principal motivo, a Sauber está muito distante das outras equipes. Então, qualquer coisa além do 18º colocado ia ser um pouco complicado até para o Bortoleto, que é um estreante com muito potencial, podemos dizer assim. Você citou até a Williams do Colapinto com o álbum, e eu acho que a gente, quando houve lá a mudança do Logan Sargent ser demitido depois daquele acidente lá nos Países Baixos, né, e aí vem o Colapinto para fazer a substituição, nós falamos bastante sobre isso aqui, sobre essa expectativa de ter um piloto sul-americano na Williams e no grid da Fórmula 1 e tudo mais, e o foco era justamente esse. Todo mundo falava que o foco era do Colapinto andar próximo do álbum e não tentar beirar pontos, tentar alguma coisa extra, porque assim, ele estava chegando no meio de uma temporada, o GP de Monza, se eu não me engano, que ele estreia, numa temporada que a Williams teve muitos altos e baixos, complicadíssima, bem diferente da temporada de 2023, que o álbum foi realmente muito bem, né, conseguiu ali quase 30 pontos para a Williams no ano, e o Colapinto, assim, provou que ele é um cara que tem potencial e tem qualidade para estar no grid, porque ele, desde o primeiro momento, ele andou muito próximo do álbum, em alguns momentos até superou o álbum, que é o piloto muito experiente, né, então acho que o Bortoleto, ele tem mais ou menos esse desafio na Sauber, é o que você falou, que é andar próximo do Nico, tentar ser um pouco mais competitivo, ser um pouco mais não, tentar ser competitivo. A gente não sabe como esse carro da Sauber vai nascer para o ano, mas independente de tudo, em condições iguais, eu acho que o grande adversário do Bortoleto é realmente o Nico ali, para ele tentar superar. E vai ser uma pedreira, né? Queria falar um pouquinho sobre essa rivalidade, que embora eles se deem bem e tudo mais, é uma rivalidade dentro da Fórmula 1, de que um vai tentar superar o outro. Se de um lado você tem um Bortoleto estreando o Danjo, que ele vai precisar de cara mostrar o seu potencial, né, a sua qualidade, do outro você tem um piloto experiente
demais na Fórmula 1, que está há muito tempo, que para muitos é um ótimo piloto, inclusive para mim, eu gosto muito do Nico, achei ele muito bom piloto, mas ele tem também aquela situação de, pô, eu não posso deixar um novato me superar, ainda mais entrando no projeto, né? Olhando para essa perspectiva um pouco do Nico Hülkenberg também, o que você pensa que passa pela cabeça dele, como é que ele vai encarar esse desafio? Porque o Bortoleto é um cara que, assim, conseguiu coisas nas outras categorias que poucos pilotos conseguiram, né? Só piloto de elite. Russell, Charles Leclerc, que é vencer na primeira temporada a F3 e a F2. Então, assim, ele chega com muita moral, com muito prestígio, com muita expectativa. Como que o Nico, você acha que pode encarar isso para tentar ali evitar uma ascensão ali do brasileiro? O Huckenberg ele chega para esse projeto da Sauber Audi para ser a cara dessa transição, pelo menos desse primeiro momento da Audi, porque ele é um piloto já bastante experiente, então ele já chega com essa expectativa de ser o comandante desse projeto, independente de quem esteja do lado dele, principalmente o novato, no caso do Bortoleto. Então ele também tem essa questão da disputa interna como uma régua para a temporada 2025 e além também. Então, o primeiro passo para o Hülkenberg é, de fato, superar o Gabriel Bortoleto e se colocar como essa figura representante até desse momento da Sauber e também do início da era Audi na Fórmula 1. E se o Hülkenberg não acreditasse no projeto e não acreditasse que ele teria a chance de se reerguer até de certa forma junto com a Sauber, ele não teria assumido. Então, o objetivo do Hülkenberg é justamente esse, de chegar na Sauber Audi, ser a cara dessa mudança da equipe e também conseguir levar a equipe para esse objetivo tão sonhado dele, né? Que é vencer, que é subir ao pódio, como eu já havia destacado. Então, vai ser uma pedreira para o Gabriel Bortoleto. Acho que o Hülkenberg ele tem esse potencial ainda, isso mostra desde o retorno dele à Fórmula 1, essa passagem bastante marcante, até podemos dizer, pela Haas, né? Porque era uma equipe que estava fundando lá na Fórmula 1B e conseguiu se reerguer, né? Teoricamente até foi a sexta melhor equipe da temporada, talvez não em termos de pontos, né? Porque a Alpine teve uma reta final bastante positiva, né? E um pódio duplo surpreendente aqui no Brasil, que obviamente catapultou a equipe para subir para a sexta colocação, mas a Haas ela tem plena ciência de que ela conseguiu atingir o objetivo na temporada 2024, e muito disso, sim, se deve ao Nico Hülkenberg, que teve performances marcantes durante essas últimas 2 temporadas com a Haas. Então, o Hülkenberg espera repetir essa dose, mas talvez até um prazo um pouco mais curto, porque, de novo, ele já está chegando na reta final da carreira. Ele é um piloto bastante experiente, veterano, estreou em 2010 na Fórmula 1, então, portanto, já há 15 anos da estreia dele, obviamente, entre idas e vindas, né? Não foram 15 anos interruptos, mas ainda assim, é um piloto muito experiente e que, de novo, já está chegando à reta final de sua passagem pela Fórmula 1. Então, ele, o primeiro passo seria ter sucesso nessa Fórmula 1B e aí depois pensar em algo além, entrando na metade principal do grid, podemos dizer assim. Mas, claro, né, para isso vai ter de superar o Gabriel Bortoleto, vai ter de superar a concorrência interna e não vai ser fácil, né? E chegando, né, com essa situação do Bortoleto ser novato, ele ser alemão, né? Então, com isso já tem um vínculo com a Audi forte, e ele chegar com essa expectativa de ser a cabeça do projeto, de ser o líder dessa transição para a Audi, ele não vai deixar barato. Então, de novo, a gente fala que o Bortoleto só tem essa régua, né, pelo menos no primeiro momento, que é a competição interna, mas é uma baita competição. É um piloto motivado, é um piloto que tem um histórico positivo, e concordo com o que você falou, Caio, eu também sou fã do Hülkenberg, acho ele um piloto bastante consistente. Essa coisa de não vencer, eu acho que pesa um pouco para ele, principalmente não ter pódio, né? Porque, querendo ou não, ele nunca esteve numa equipe tão de ponta assim, a ponto de chegar como favorito a vitórias em alguma temporada, mas ainda assim, né? Uma hora ou outra um pódio aconteceria. Nem isso aconteceu na carreira do Hülkenberg. Então, falta isso no currículo dele, mas independente de qualquer coisa, ele é sempre um piloto que agrega, ele sempre chega na equipe de uma forma e geralmente deixa essa equipe de uma forma ainda melhor, como foi o caso da Haas. Então, é isso que a Sauber espera do Bortoleto e, de novo, espera do Hülkenberg. E para o Bortoleto, isso é uma régua muito interessante, porque se ele conseguir superar um piloto com esse histórico, com essa experiência e chegando motivado para a Sauber, é um grande indício para o Gabriel Bortoleto para os anos seguintes. E como ele também destacou, né? Ele falou das metas, falou, é claro, de evoluir nessa primeira temporada, mas ele deixou bastante claro. É apenas o começo dele, da jornada dele na Fórmula 1. Então, obviamente, ele está pensando a longo prazo, ele está pensando no que ele vai fazer daqui para frente, mas focando, é claro, em metas
menores. E se uma dessas metas menores for cumprida, e isso é, de novo, superar o Nico Hülkenberg, o Bortoleto estará muito bem encaminhado para ter sucesso, seja na Audi ou seja em qualquer outra equipe na Fórmula 1, porque as categorias de base ele praticamente já zerou, e aí ele chega na Fórmula 1 já com essa credencial e com os méritos de superar um piloto bastante experiente e motivado como o Hülkenberg. O Bortoleto tem uma régua bastante interessante, eu diria até, Caio, para essa temporada 2025, apesar da situação bem turbulenta que a Sauber vive. Exatamente. E é interessante que você falou que Fórmula 1 é muito isso, né? É momento, os carros, os pilotos correndo, olhando para a temporada, mas você vê que eles estão também pensando nos próximos anos, pensando a longo prazo, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo do Tsunoda. O Tsunoda estava andando nos últimos 2 anos, mas olhando para a vaga na Red Bull e falando disso, e chegou até a citar uma possível vaga na Aston Martin com a transferência, né, da Honda para a equipe britânica. E a gente vê que o cerco está se fechando para o Tsunoda e é muito difícil imaginar o japonês com uma vaga no grid nos próximos anos, talvez em 2026 já, há quem diga que talvez já em 25, né? Então, assim, porque ele é um piloto da Honda, a Honda está saindo do projeto da Red Bull, e obviamente a Red Bull vai olhar para a sua categoria de base para tentar investir mais algum piloto, mais alguma joia que possa surgir. E você tem o Lindblom, né? O Arvid Lindblom, que é um piloto assim espetacular, que também já está sendo colocado, né, para fazer testes. A gente viu ele já sendo convocado no lugar do Iwasa nos testes de Imola com a Racing Bulls. Então é um cara que já está começando a experimentar essa categoria da Fórmula 1 e até ontem estava correndo lá embaixo, né, nas categorias de baixo. Agora vai para a Fórmula 2 pela Campus e já é um cara que já está sendo colocado. Então, assim, os pilotos que estão no grid hoje, eles estão preocupados com o hoje, mas também com o amanhã, né? Com os próximos anos, com os próximos contratos, com que eles podem buscar, sobretudo os mais experientes que realmente, naturalmente, acabam ficando para trás com o surgimento de tantos novos talentos, né? E eu acho que a gente vive uma fase na Fórmula 1 de talentos, muitos jovens pilotos crescendo e chegando muito rápidos na principal categoria do automobilismo. O Bortoleto vai ter essa referência, né? Por um lado, que é o Hülkenberg, que é o que você falou, Gil. Eu acho que ele não consegue, tem esse karma dos pódios e tudo mais, mas eu acho que muito se diz isso aos anos em que ele esteve nas equipes. Todas as equipes que ele esteve, nos anos que ele esteve nessas equipes, seja na Renault, seja depois também na própria Haas, na Sauber, as equipes não estavam em momentos para brigar por pódios, né? Então ele acabou sofrendo também com essa questão da qualidade das equipes. É óbvio que Fórmula 1 é um conjunto como um todo, né? E ele mas concordo com você, quando a gente fala da qualidade do Hülkenberg, acho que ele vai agregar bastante para esse projeto da Sauber, sobretudo nos próximos anos, se eles renovar contrato, eu acredito que vai, pelo menos abrir 26, olhando para 27 talvez fique, a entrada da Audi no projeto da Fórmula 1, eu acho que elas passa muito pelas mãos do Nico, com o Bortoleto ali chegando para ser um cara, para ser uma promessa, né, que a Audi está investindo para ser o primeiro piloto do futuro. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, que o Nico encabeça esse projeto da Fórmula 1. Da Sauber, né? Bom, vamos falar aqui, deixa eu começar aqui, dar um recadinho aqui do pessoal de casa também, só lembrando que a gente está na GPTV também, hein? Nossa emissora que estreou em janeiro e sim, bateu recordes de audiência, muito bom. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Se você puder aí compartilhar com seus amigos, mostrar, tem um canal de automobilismo aqui 24 horas por dia, manda para o pessoal da sua família, para os grupos aí dos seus amigos. Nós estamos no LG Channels, no canal 702, na TCL Channel no canal 1011, e também no aplicativo Só Play. Então, esse acesso ao aplicativo Só Play tem app, tem site, você pode entrar lá e acessar de qualquer lugar, no celular, no computador, no tablet, de onde você estiver, você pode assistir 24 horas por dia de automobilismo, de esporte a motor aqui na GPTV, tá bom? Obrigado de novo pela audiência, que assim, estamos massacrando, como diz o outro, né? Deixa eu falar do nosso clube de membros, né, que é exclusivo, a gente vai mostrar aí para você a nossa tela, que é o Grande Prêmio, né? Você pode escolher seu plano aí, apontando o celular para esse QR Code, vai abrir lá uma janelinha com todos os nossos planos que a gente vai mostrar para vocês. Nossos assinantes, se você for assinante, você vai ter acesso a conteúdos inéditos, um Paddock Sprint exclusivo, clubes de descontos, além de aulas online, tem aulas de inglês online, que é bem legal, telemedicina, você consegue os descontos também em farmácias, em lojas de vestuário, tem muitas promoções para você acompanhar, então
não deixe de conferir, assine o que você puder, de repente, pô, vou assinar o de 9,99, que é o nosso plano Poli, depois você melhora, vai para o Hat-Trick, vai para o Grand Chelem, o Grand Chelem tem muita coisa legal, então não deixa de dar uma olhada e de conferir. Acesse agora o nosso link aí disponível, também tem um link na nossa descrição para você conferir, e se estiver assistindo na GPTV, aponta aí o celular no nosso QR Code e confere aí o plano ideal para você, tá bom? Grande Prêmio chegando aí com muitas novidades para 2025 e tem mais coisa vindo aí, hein? Tem mais coisa, aguarde que a gente vai trazer mais novidades para vocês também, beleza? Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O assunto Bortoleto é bom, é legal, uma expectativa muito grande, a Sauber tentando entrar na Fórmula 1 com tudo, mas vamos falar um pouquinho agora de passado, né? A Fórmula 1 tem muitas histórias boas, mas também algumas histórias polêmicas, e uma delas é o famoso Crashgate. A gente não pode deixar de falar nunca, porque parece que esse Crashgate ele não morre nunca, né? Cada ano que passa tem uma novidade, e a mais recente é, obviamente, do Felipe Massa, querendo estabelecer o título mundial de 2008 a ele, né? E para isso ele moveu um processo grande aí contra a FIA, contra o Bernie Eccleston, que é ex-presidente ex-CEO da FOM, né? Que comandava ali a Fórmula 1, pedindo uma multa milionária sobre o acidente lá em 2008 do GP de Singapura, que envolve a Renault. Para quem não se lembra, o Nelsinho Piquet bateu de propósito para mudar o curso da prova. O Felipe Massa foi prejudicado naquela prova e ele brigava diretamente pelo título mundial com o Hamilton, e depois o Hamilton acabou conquistando o mundial lá em Interlagos. E aí, nesse ano, o Felipe, houve o escândalo do Crashgate, né, revelado pela família Piquet depois da demissão do Nelsinho, e aí Flávio Briatore foi banido, outros engenheiros foram banidos também, envolveu uma coisa gigantesca, mas fato é que agora houve a data das audiências foram marcadas, né? Para o final de outubro, nós vamos ter aí as primeiras audiências para ouvir o lado do Felipe Massa, dos advogados do Felipe Massa, e também o lado da Fórmula 1 e da FIA nesse caso. É uma questão bem polêmica, Danjo, porque envolve muitas pessoas, muitos lados. Você tem ali o lado do Massa, que realmente acabou sendo prejudicado dentro do campeonato com aquele acidente. Você tem o lado do Hamilton, que não tem nada a ver com a história e foi bem na temporada e ganhou o título. Você tem o lado do Bernie Eccleston assumindo numa entrevista, né, para o F1 Insider, que sabia daquilo e não fez nada para mudar o curso do campeonato. É muita coisa envolvida, e o Felipe Massa tentando ali garantir esse título de 2008 para ele, né? O Bernie Eccleston falou que considera o Felipe Massa o campeão, mas que naquela época não podia fazer nada para mudar o curso do campeonato e tudo mais. Enfim, é muita polêmica, mas o que você pensa desse caso, como se, né, a gente teve as audiências marcadas agora, como que você vê tudo isso, cara? O que você pensa do próprio Felipe Massa abordando isso? Teve lá uma quebra de relação, né, entre a FIA e o Felipe Massa, né? Ele deixou de ir algumas coisas da Fórmula 1 depois desse processo movido. O que dá para dizer sobre isso? Bom, eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto que o Massa ele está no direito dele de processar a FIA, a Fórmula 1, e ir em busca de algo, né, de alguma compensação, porque ele se sente lesado, prejudicado pelo que aconteceu em 2008. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem que partir dessa questão, né, de que ele foi, de fato, de que ele está no direito de processar porque ele sentiu que estava lesado. Em 2008, né, a gente até, no momento em que acontece esse incidente, há, né, conversas, né, de que possivelmente havia uma batida proposital, mas conversas infundadas, sem ser baseada em nenhum tipo de prova ou evidência. Eram especulações bem rasas, né? Porque, de fato, tudo casou muito certo, né? A parada bem precoce, bem prematura do Fernando Alonso, o acidente vindo no momento, né, que todo mundo acabou indo para os boxes, e o Alonso ter vencido a corrida, claro. Também há méritos do Alonso ali, porque ele se colocou numa posição para vencer, ou ele foi colocado, no caso, na posição para vencer, e aí conseguiu aproveitar a oportunidade. Mas tudo isso ia acontecendo no momento que a Renault estava mal, né, precisava de uma injeção de ânimo, tudo casou muito bem. Então, havia aquela suspeita, mas parecia que era apenas uma especulação, mas de fato tinha mais coisa por trás. Então, por isso que o Massa, na minha visão, está no direito dele de processar. Se ele vai conseguir alguma coisa ou não, aí já é uma outra questão. Mas fato é que a Fórmula 1 e a FIA e o Bernie Eccleston assumiram isso em entrevista, aparentemente já sabia disso em 2008 e preferiu não manchar o campeonato.
que não deu certo, né? Porque, independente do que acontecer no tribunal, na corte ou no resultado final, né, no julgamento, eu acho que sempre vai ter esse asterisco no campeonato de 2008, mas não em relação ao mérito do Lewis Hamilton, que foi campeão, e eu acho que isso nunca vai ser questionado, mesmo que aconteça alguma coisa surpreendente no tribunal e o título seja, entre aspas, dividido entre o Massa e o Hamilton, eu acho que o mérito do Hamilton em 2008 nunca vai ser tirado. Mas sempre que a gente lembrar desse campeonato, duas imagens vão vir à mente, né? Primeiro, o Hamilton ganhando o título naquela última curva na junção Interlagos, e segundo, a batida proposital do Piquet, que, né, prejudicou bastante o Felipe Massa, isso é inegável. Agora, o Massa, ele, de novo, está no direito dele, mas eu acho muito complicado ele ganhar. Pode ser que ele ganhe uma compensação financeira, mas eu acho que reconhecimento por 2008 e aquilo que ele busca, que é uma declaração, né, por escrito da FIA de que eles, de fato, não cumpriram com o regulamento técnico, e que se tudo fosse cumprido conforme previsto no regulamento, o Massa teria sido campeão. Aí eu acho difícil ele conseguir isso em específico. E eu falo, claro, a gente não tem acesso ao processo, às provas, às evidências, mas eu acho que uma entrevista do Bernie Ecclestone agora, né, em 2023, né, que é praticamente agora, depois de 15 anos do ocorrido, e o Ecclestone já, né, numa fase bem mais avançada da carreira, longe, distante dos holofotes da Fórmula 1, se essa for a única prova, a única evidência do Massa, eu acho muito pouco. Eu não acho que o Ecclestone ia mentir, mas eu acho muito pouco para conseguir o que ele está pedindo. Eu acho que, de fato, né, cria um asterisco ainda maior, uma mancha ainda maior no campeonato de 2008, essa entrevista do Ecclestone, mas é muito pouco para os tribunais, de novo, na minha visão, mas a gente também não tem muitos detalhes a respeito do que está em mãos dos advogados, em mãos do Felipe Massa, para conseguir mover esse processo. Então é isso, eu acho que está no direito do Massa, se de fato houver mais provas, eu não vejo problema nenhum em o Massa ganhar algum tipo de reconhecimento, mas eles voltarem atrás quase 2 décadas depois e falarem que o Massa, ou dividirem o título, né, entre o Massa e o Hamilton, aí eu acho um pouco surreal, até porque também não é previsto, né, em regulamento. Passou 2008, foram confirmados os resultados, chegou 2009, já não tinha mais nada a ser feito. E agora a gente falando de 2025, a respeito de uma revisão histórica dessa temporada, eu acho realmente muito complicado, porque, de novo, também não está previsto no regulamento algo assim, né? Então, até por isso que está na justiça comum. Mas fato é que eu acho bastante complicado o Massa conseguir muita coisa com isso. Provavelmente vai conseguir uma compensação financeira. Acho difícil conseguir aquela declaração da FIA de que eles estavam errados, porque, de novo, não sei quais são as provas, mas parece muito pouco ser apenas a entrevista do Ecclestone. Mas tem outro aspecto, Caio, eu trago aí para fechar a minha análise a respeito disso. O peso dessa derrota do Massa, ele é muito grande, e eu acho que é um peso imensurável, incalculável. O que seria um piloto brasileiro vencer um título em Interlagos, o primeiro título pós Ayrton Senna, é claro que ainda não veio, né? Então um peso gigantesco. Isso daí, para mim, é incalculável. O impacto que isso teria no automobilismo, tanto brasileiro quanto internacional, isso daí é algo que a gente nunca vai saber. E, de fato, né, foi algo que o Brasil também perdeu. Isso daí, como eu disse, é incalculável. Eu acho que nem entra tanto na questão, porque cabe muito à imaginação, ao si. E isso não vai acarretar em muitos fatores para o julgamento, mas é um peso muito grande, e também na carreira do Massa. Essa foi a última vitória do Massa na carreira, em 2009, depois ele acaba sofrendo aquele acidente, e aí muitos dizem que ele nunca mais voltou a ser o mesmo, mas isso também era algo que não tinha como prever depois daquele escândalo de 2008, mas fato é que aquela derrota na última curva de Interlagos mudou completamente o curso da carreira do Massa e também do automobilismo brasileiro em especial. Exatamente, você falou de vencer Interlagos, né? O peso que tem isso, e vencer com a Ferrari, né? Que eu acho que é uma Sim. coisa assim que, né, um brasileiro vencendo com a própria Ferrari, o Hamilton ganhou 7 títulos e foi atrás disso, né? Então, assim, para a gente ter noção do que é ganhar com a Ferrari, a equipe que está desde o início na Fórmula 1, a equipe mais vitoriosa, a equipe com mais história, mais conhecida, o peso seria gigantesco. O Brasil já é referência na Fórmula 1, no automobilismo mundial, mas acho que isso se consolidaria ainda mais, seria ainda mais forte, né, se a gente fizer esse exercício que você falou de imaginação. Só para trazer um pouquinho mais de detalhes aqui, né, que essas audiências elas vão acontecer, as sessões, entre os dias 28 e 31 de outubro desse ano, na Inglaterra.
tá? É a Corte de Londres que está tocando ali o processo. E o piloto brasileiro, o Massa, ele busca uma indenização de 435 milhões de reais, é o que ele pede pelo prejuízo, por entender ali que a FIA manipulou o resultado do GP de Singapura, que prejudicou ele na briga com o Lewis Hamilton. Então é uma quantia, assim, enorme, né? Muito dinheiro, realmente, que o Massa está pedindo por meio dos seus advogados. Eu penso mais ou menos como o Danjo, eu acredito que existe na jurisdição, né, um peso grande sobre o período em que você representa contra algo. Se você representa contra algo, se você se sente lesado e representa imediatamente, para o juiz, para a justiça tem um peso do que você espera anos para fazer esse tipo de alegação. Então, eu acho que isso também vai acabar pesando, querendo ou não, em algum momento, nessa definição do processo do Felipe Massa. Ele demorou muito tempo para ir atrás disso, esperou uma declaração, né, do Bernie Ecclestone, que já depois de muito tempo acabou dizendo que não mexeu, que sabia, mas não tinha mexido com aquilo. Mas ele na época ele já tinha feito alguns pedidos para anulação da corrida e tudo mais, mas acho que faltou realmente recorrer à justiça naquele momento e apelar naquele momento para tentar uma coisa mais forte. Talvez não tivesse dado em nada, poderia não dar em nada. E aí, ele tendo agora esse processo, depois da indenização, acho que ele ganharia mais força, ele falando, ó, lá atrás eu recorri, eu procurei a justiça, eu fui atrás e não consegui ser ouvido. Agora, há uma declaração de uma confissão de que ele sabia, né? Se isso vai ter peso para mudar ou não o âmbito esportivo, né? A definição esportiva do campeonato, tudo é outra história, mas que há essa fumaça, né? Que há essa situação, ela realmente existe. Então, eu acho que teria um peso maior olhando para o lado do Massa se ele tivesse corrido atrás disso lá na época, né? Um ano depois, naquele período em que ele realmente não conseguiu ser campeão. E agora, olhando para o lado do Hamilton, é uma coisa que a gente não pode ignorar também, né, Danjo? Eu acho que se fosse um outro campeão mundial, talvez o peso seria outro, mas olhando para o Hamilton campeão né, mundial, né, com a McLaren ainda, começando a história dele como heptacampeão na categoria, tem um peso diferente também olhando para hoje, se você pensar que o cara que venceu é o Lewis Hamilton, é um cara que ganhou 7 campeonatos, que pilotou durante muito tempo na Mercedes, que agora começa uma história na Ferrari, que está ainda na ativa. Então, acho que tudo isso também pesa para essa definição do que vai acontecer hoje, né? É um piloto que, assim, tem um peso, um reconhecimento no mundo, né, que é diferente de outros se tivessem sido campeões. Você acha que isso interfere de alguma forma nessa avaliação como um todo? Eu nem digo da justiça, que a justiça vai analisar provas e fatos, mas Sim. como um todo, da própria mídia, da própria imprensa, você acha que existe um peso para julgar a busca do Felipe Massa em ser reconhecido campeão mundial ou não? Ah, com certeza, né? Porque, óbvio, né? A justiça ela vai ser cega nesse sentido, ela não vai pensar se foi o Hamilton campeão, se foi outro. Eu acho que isso daí não tem nem cabimento pensar nessa questão, ainda mais justiça comum, né? Não é nenhuma justiça desportiva. Então, eu acho que nesse sentido não há muito que ser discutido. Mas, assim, cobertura da mídia internacional, falando, é claro, porque esse caso ganhou muita relevância no Brasil, né? Porque é um momento do esporte muito marcante na história recente brasileira, então, obviamente, ia ganhar uma repercussão muito grande aqui, e por envolver o nome como o Felipe Massa, que é um nome muito forte no automobilismo brasileiro, isso daí não há nenhuma dúvida, obviamente a repercussão ia ser muito grande. Mas, externamente, internacionalmente falando, eu vejo poucas conversas a respeito desse caso. O Massa tem dado entrevistas a alguns portais, né? Inclusive uma recente, né, dele falando do Fernando Alonso, e aí eu vou dar uma concordada com o Massa ali. Ele releva, né, qualquer tipo de intriga com o Fernando Alonso, né? Ainda mais considerando que eles foram companheiros de equipe na Ferrari e não tiveram uma das relações mais cordiais, digamos assim, mas também não foi nada muito escandaloso, mas dá para ver que não era uma relação extremamente normal. O Massa não estava ali para ser tratado como segundo piloto, mas depois da chegada do Alonso, nitidamente foi isso que aconteceu. Mas ele fala que não tem nenhum problema com o Alonso nesse sentido, que sempre trabalhou bem com ele, mas que ele é duas caras, né? Chamou ele de falso, porque ele não fez nada a respeito de 2008. E assim, eu concordo com o Massa, óbvio, né? Não vou aqui chegar e falar que o Alonso é duas caras, que o Alonso é falso, eu não conheço o Fernando Alonso pessoalmente, infelizmente, mas eu concordo com isso porque uma das coisas que mais me intrigam
nessa história é a conclusão da investigação ter sido de que o Alonso não estava envolvido, sendo que ele foi o único beneficiado dessa história. É muito difícil na minha cabeça, de novo, não tem provas nem nada, mas eu vou concordar um pouco com o Massa, porque é muito difícil na minha cabeça o Alonso sair totalmente impune dessa situação. Eu acho muito complicado acreditar que ele não sabia, pelo menos não teria uma ideia do que estava acontecendo, e principalmente depois que aconteceu o Alonso, um cara, né, extremamente experiente, já àquela altura já tinha os 2 títulos mundiais que ele conquistou na carreira, e um cara muito inteligente falando de pista. É muito difícil acreditar que, no mínimo, o Alonso não suspeitou do que aconteceu. Pode ser que eles não tinham falado para o Alonso, que eu também já acho difícil, mas vamos para o que aconteceu. Aí depois tudo casa perfeitamente. O Nelson Piquet, que é um cara que nunca teve moral nenhuma na Fórmula 1 e na Renault, é sacrificado dessa maneira e o Alonso não ia nem suspeitar do que aconteceu. Então, eu acho muito óbvio, né? Se ele suspeitasse, descobrisse a verdade, eu não acharia que o Alonso ia ser fair play a ponto de falar para a imprensa ou denunciar ou qualquer coisa do tipo. Mas ainda assim, eu acho que o Alonso sabia. Eu acho muito difícil acreditar que ele não sabia. Mas, enfim, só voltando àquela parte da cobertura, ele dá essas entrevistas, como falou do Alonso, dá essas entrevistas falando do caso, falando do Bernie Eccleston, mas a cobertura internacional só relata isso, só relata o que o Massa fala e não há muito uma atenção, digamos assim, para o que está acontecendo, para o tribunal, para o julgamento, porque envolve o Lewis Hamilton. Né? Quando o Max Verstappen da vida fala desse que eles chamam British bias, né? Essa parcialidade da mídia britânica para pilotos britânicos, e também há uma parcialidade para pilotos europeus em comparação com pilotos de outros continentes, isso daí, para mim, é extremamente verídico. Né? Há essa questão, sim. E é natural também, né? Porque aqui na nossa cobertura a gente tem também uma parcialidade para pilotos brasileiros. Isso daí não tem como negar, né? Não que a gente vai favorecer e vai só falar bem dos pilotos brasileiros, mas a gente tem um foco em cobertura, né? Basta ver o Gabriel Bortoleto entrando no grid na pior equipe, mas para nós brasileiros isso é um grande fato. E lá para fora não é tanto assim. Então, né, é natural que exista essa parcialidade na cobertura e na abordagem desse julgamento. É que acontece que, né, a mídia inglesa, britânica, é o centro das informações da Fórmula 1, né? Por estar literalmente no centro do mundo da Fórmula 1, mas também pela língua inglesa, é uma língua extremamente global. Então, obviamente, a mídia inglesa vai ganhar uma repercussão mundial, e não apenas local, como é o caso, por exemplo, da mídia brasileira, terminando essa comparação. Então, sim, eu acho que há um peso grande o fato do Hamilton ter sido campeão, mas, ao mesmo tempo, né, na justiça, não vai haver essa parcialidade que a gente vê, por exemplo, na mídia, na cobertura a respeito desse caso. Mas eu acho que uma vez que chegar outubro e esses julgamentos começarem, aí, de fato, o mundo da Fórmula 1 vai ficar de olho nisso, porque, de novo, implica também num título do Lewis Hamilton que dificilmente vai ser retirado ou dividido, mas ainda assim, essa possibilidade, não há dúvidas disso. Então, obviamente, eu acho que o foco vai ser maior uma vez que esses julgamentos começarem. É isso. Se existe uma chance, né? É o que o Massa vê e tem que tentar, né? Buscar essa compensação. Se não for no âmbito esportivo, que eu acho que é o que ele mais quer, na verdade, que seja uma compensação financeira pelo prejuízo. Fato é que sim, ele foi prejudicado pelo contexto geral da história. Isso para mim não inclui o Lewis Hamilton, que estava ali na corrida, não tem nada a ver com a situação, mas obviamente que o Massa ele teve ele foi prejudicado pelo GP de Singapura e isso foi escorreu durante toda a temporada, né? Durante todo o ano de 2008, favorecendo aí o título do Lewis Hamilton. E o que você falou do Alonso com relação a ele não saber tudo mais da situação, o Alonso ele tem um perfil muito controlador nas equipes que ele passa, né? Ele tem ele é um cara que ele busca ali ser uma referência dentro da garagem como um todo, né? Então é realmente uma situação que causa estranheza, não tem como dizer que não. E no fim das contas ele acabou sendo, ele e a equipe dele, né? Acabaram sendo inocentados, digamos assim, não houve ali um processo, mas uma investigação que acabou definindo que eles não tiveram nenhum tipo de controle ou nenhum tipo de ação sobre essa manipulação que foi encabeçada pelo Flávio Briatore. Agora, cabe ao Massa tentar provar ali que realmente, com relação à Renault, não ao Alonso, mas com relação à Renault e ao Flávio Briatore, que ele
foi prejudicado, que ele merecia esse título mundial. Vai ter muita coisa ainda para acontecer, só está começando o processo, as audiências vão acontecer, nós vamos ter aí depois todo tipo de coleta de prova para mais audiências, depois de julgamento, depois tem espaço para que os lados recorram ou não. Então, existe muita coisa aí, muita água para rolar nessa polêmica envolvendo Felipe Massa, Crashgate e o GP de Singapura de 2008 com aquele título mundial. Só trazer uma última informação aqui pro que a gente trouxe no grandepremio.com.br sobre os testes de pré-temporada, né, que começam nessa semana. E aí a gente estava falando da Sauber, e a Sauber divulgou ali o seu cronograma para os testes, né? Então o Nico Hülkenberg e o Bortoleto vão fazer os testes lá no Bahrein a partir de amanhã, e a gente vai ter o Bortoleto andando durante a tarde na quarta-feira e também na quinta-feira. E já na sexta-feira ele assumiu o carro da equipe suíça pela manhã. Ao contrário, o Nico, né, que assume nos 2 primeiros dias durante a manhã e depois pega o carro na parte da tarde. As equipes estão divulgando ali os cronogramas delas durante toda a semana, e você pode conferir esses e de outras também. Outras equipes já divulgaram, a Red Bull foi a primeira, a gente teve também a Ferrari divulgando, outras equipes falando sobre os cronogramas dos testes, que são muito importantes para trazer feedbacks ali para as equipes no começo da temporada, né, para começar ali a primeira corrida realmente com tudo certinho, para tentar vitórias, pódios, pontos, enfim, tudo que as equipes buscam. Bom, deixa eu voltar a falar para vocês do nosso grande prêmio, né? Vamos trazer de novo para vocês aí o nosso clube de descontos. A gente tem muita coisa legal, o grande prêmio com 3 planos diferentes, né? A gente tem o plano Pole, o plano Hat Trick e o plano Grand Chelem. Escolha aí o seu favorito, aponte o QR Code ali do seu celular. Nesses planos você vai encontrar descontos exclusivos em lojas, farmácia, loja de vestuário, tem muita coisa legal para você conferir. Aulas online, você pode ter aulas de inglês online, também para dar aquele up no seu inglês, vale muito a pena, além de conteúdos exclusivos do Grande Prêmio, tá? Um Paddock Sprint exclusivo, a telemedicina é uma coisa também que a gente vai trazer para você. Se precisa fazer uma consulta ali, você consegue fazer se você for assinante desses planos do Grande Prêmio, e outros benefícios mais que você pode conferir apontando o celular e entrando ali no nosso link do Grande Prêmio para conferir os nossos planos, tá? Se você estiver na GPTV, tá no LG Channel, tá na TCL ou tá no Só Play, aponta aí teu celular. E se você estiver no YouTube aqui com a gente também, você pode clicar na descrição no link para conferir os planos, que está muito legal, tá? É mais uma novidade aí do Grande Prêmio para a gente começar a temporada com o pé direito. E a gente já trouxe alguns programas exclusivos, abrimos até alguns ali no YouTube, mas a gente vai continuar produzindo muita coisa legal, principalmente para os assinantes, que merecem aí ainda mais, né? Todos merecem, mas os assinantes que apoiam o nosso trabalho também, com certeza, trabalhos exclusivos, conteúdos exclusivos, sem dúvida alguma. Beleza? Tamo junto, vou dar um abraço pro Danjo aqui. Danjo, obrigado pela companhia aí, tamo junto demais, espero te ver brevemente aí na nossa cobertura. A gente está diariamente trabalhando juntos, mas no vídeo nem sempre, né? Abraço para você. Um abraço, Caião. Sempre prazer estar contigo, com a Carol também aí nos bastidores, é claro, todo mundo que acompanhou mais esse Paddock Sprint. Tamo junto, gente. Um abraço. Continue em grandepremio.com.br aqui no nosso canal e, lógico, na GPTV, tá bom? GPTV, a vida muito mais corrida.